La Fundación Consejo España-Brasil tiene el placer de celebrar este año la segunda edición del programa Líderes. El programa Líderes procura atraer hacia, en este caso, España, a personas representativas del mundo institucional, del mundo de los medios de comunicación y, en general, todos aquellos en los que nuestra fundación está activa. Es un programa que nos permite enseñarles localmente cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades que desde todos estos puntos de vista España ofrece para toda la comunidad brasileña, que intentamos acercar todavía más a España, de la misma forma que cuando hacemos estos programas allí, pues lo que procuramos es lo contrario. Deseamos que estos días sean unos días muy provechosos, además de interesantes, y que todos aprendamos por qué España y Brasil son países conectados, no separados por un océano. O programa da Fundação Espanha Brasil foi muito completo no sentido de dar ampla informação à imprensa e aos seus participantes de tudo que se passa nos bastidores das negociações entre Mercosul e União Europeia. O programa foi bastante rico no sentido de prover comunicação de qualidade e informação de qualidade para todos os participantes. Eu achei o programa muito importante, de uma utilidade muito grande para mim, que trabalho numa confederação, a oportunidade de encontrar autoridades como as que nós encontramos aqui, de alto nível, com conhecimento, ter oportunidade de conversar com pensadores, com formuladores de propostas, de estudos, isso engrandece bastante a minha capacidade de entender as relações entre o Brasil e a União Europeia e cada vez mais fortalecer esse programa que é tão importante para que a gente possa realmente fazer de uma união um trabalho desenvolvido no sentido de nós termos mais empresas brasileiras aqui na Europa e nós temos mais europeias no Brasil, que a Fundação me permitiu, e a todos os colegas dessa delegação que aqui veio. É com grande honra que concluímos o programa de líderes da Fundação Conselho Espanha-Brasil na edição de 2015 aqui em Bruxelas. Passamos alguns dias em Madrid, reunindo-nos com personalidades, as mais importantes e significativas da vida econômica, política e cultural da Espanha. E ao mesmo tempo aqui em Bruxelas, estivemos com lideranças importantes do Conselho da Comunidade Europeia. Tivemos a oportunidade, nesse período de alguns dias, de estar de maneira muito próxima, junto a temas os mais relevantes para o Brasil, para a América Latina, para o Mercosul e para a Comunidade Europeia, como o tema da aproximação e do acordo comercial tão importante entre o Mercosul e a Comunidade Europeia. Durante esses dias, tivemos igualmente a oportunidade, nós brasileiros, de estarmos diante de conhecimentos que não tínhamos, como, por exemplo, os valores expressivos dos investimentos espanhóis no Brasil. Ao mesmo tempo, percebemos a necessidade de maior protagonismo do Brasil nas questões internacionais, especialmente aquelas que afetam a Comunidade Europeia, com a qual temos tantos laços e tanta identidade.
A Fundação Conselho Espanha-Brasil, portanto, nos proporcionou, de maneira inigualável, uma rara oportunidade de termos acesso a tantos conhecimentos, a tantas informações, a conhecer personalidades tão distintas e tão relevantes da vida da Espanha e da vida da Europa. Certamente agora, em nosso retorno ao Brasil, teremos a oportunidade de retribuir esse generoso convite da Fundação, trabalhando para a integração ainda maior entre essas duas nações irmãs e amigas, que são o Brasil e a Espanha. Essa experiência para nós de estar aqui em Madrid primeiro e depois em Bruxelas, tratando sobre assuntos do Brasil, a relação do Brasil com a Espanha, de como o Brasil e a Espanha podem se autoajudar, principalmente neste momento que a gente está falando de Mercosul, na relação entre o Mercosul e a União Europeia. O programa foi muito válido, foi muito importante, excelentes reuniões nós participamos, com pessoas qualificadíssimas. Talvez, se cada um tivesse vindo sozinho buscar esse diálogo com o mercado europeu e principalmente com a Espanha, não teria conseguido falar com as pessoas das quais nós conversamos, não teria conseguido chegar aonde nós chegamos. Então, eu acho que o papel da Fundação Conselho Espanha-Brasil é fundamental. Estivemos aqui com contatos importantes, não só no aspecto comercial de atração de investimentos para o estado do Maranhão, como também para a compreensão tanto da política quanto da dinâmica econômica, né? Estou muito agradecido por esta oportunidade. Parabenizo ao Dom Rafael de Scala e Berta Fuertes pela fantástica organização e quero dizer que vou levar para o estado do Maranhão, para o governador Flávio Dino, uma mensagem de que temos realmente aliados importantes e muitas oportunidades a serem exploradas. Para mim, um dos pontos essenciais foi capturar um pouco da essência do espírito de integração europeia e também da forte visão europeia que nós no Brasil não temos tanto. Nos chegam as visões europeias, obviamente, por meio das embaixadas que lá estão em Brasília, no meu caso, ou da representação permanente da União Europeia, mas as principais notícias e os principais pontos, os argumentos que nos chegam da União Europeia no Brasil são sempre segundo o governo brasileiro, conforme a visão do governo brasileiro, o que muitas vezes nos leva a uma visão filtrada, né? E nós, jornalistas, precisamos ter um acesso direto às pessoas que são tomadores de decisão. Nesse sentido, a visita foi muito importante para que eu tivesse uma noção clara do que se pensa em Bruxelas e para que eu também tivesse um conhecimento mais aprofundado da Espanha, um país pelo qual eu tenho imenso carinho há muito tempo, mas que eu já não visitava há mais de 10 anos. E pude ver uma imensa transformação. Hoje é um país que me parece muito mais maduro politicamente, mais avançado economicamente, longe de estar na periferia da Europa, como talvez fosse o caso quando ela entrou na União Europeia, e pude ter uma visão muito ampla, muito boa, seja com empresas, seja com o governo espanhol e com muito apoio da Fundação Conselho Brasil-Espanha. Meu balanço não poderia deixar de ser ótimo.